Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que maravilha recebê-los mais uma vez para continuarmos nossos estudos sobre o livro de Gênesis. No nosso último encontro, nós vimos o quanto que Deus foi bondoso com Abraão, dando a ele Isaac e cumprindo a promessa que havia feito. O tempo foi passando, Isaac cresceu, Abraão e Sara foram envelhecendo. Na verdade, a Bíblia relata que Sara estava com 127 anos quando ela morreu em Hebrom. E Abraão lamentou profundamente a sua partida, e certamente Isaac também. Abraão já era idoso, avançado em idade, mas em tudo Deus o abençoara. No entanto, ainda havia uma preocupação no coração de Abraão. O que seria de Isaac quando ele também partisse? Imagino que por isso ele chamou o seu servo mais velho, aquele que era responsável por várias coisas em sua casa, para lhe dar uma grande missão. Ele disse que ele deveria voltar até a terra de onde ele havia vindo e do meio dos seus parentes, dos seus familiares, trazer uma mulher para casar-se com Isaac. Imagine só que missão importante essa que estava nas mãos deste homem. E aquele servo, muito provavelmente, deve ter se preocupado como é que essa situação iria acontecer. E ele chegou a questionar Abraão o seguinte: e se caso essa mulher não quiser vir, o que eu devo fazer? Devo levar Isaac até lá? E foi nesse momento que Abraão disse o seguinte: cuidado, não deixe meu filho voltar para lá. E continuou, dando a seguinte explicação: o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal e que me prometeu sobre juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você para que lhe traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve meu filho de volta para lá. Abraão cria totalmente na promessa do Senhor para a vida dele. E da mesma forma que Deus disse que ele deveria sair do meio da terra dele, da parentela dele, e ir para um lugar que ele iria mostrar, não havia sentido Isaac retornar para lá. Isaac deveria seguir a promessa do Senhor sobre a vida de Abraão. E dessa forma, seguindo essa instrução, o servo obedeceu. Preparou-se para seguir uma viagem que duraria vários dias em busca de uma esposa para Isaac. Mas que missão quase que impossível, não é mesmo? Escolher uma mulher dentre tantas que deveriam existir. Mas aquele homem, convivendo há tanto tempo com Abraão, certamente tinha o mesmo temor e a mesma confiança em Deus. E confiava que Deus o guiaria nessa grande missão. Saiba que se você já recebeu Jesus como seu Salvador, Deus o guiará no caminho certo. Muitas vezes nós ficamos em dúvidas sobre caminhos que devemos seguir. Às vezes é uma roupa que nós iremos usar, um brinquedo que vamos comprar, em outras a situação um pouco mais séria, quando precisamos escolher entre agradar um coleguinha e obedecer a professora, ou em fazer a nossa vontade ou obedecer o papai e a mamãe. E em todas essas decisões que todos os dias precisamos tomar, é importante que façamos todas as escolhas de acordo com aquilo que Deus se agrada. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 25, versículo 9, que conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. O Senhor, Ele está disposto, está sempre ao nosso lado para nos ajudar a escolher o caminho que é certo. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, saiba que Deus o guiará no caminho certo. Certamente esse servo estava seguro nessa promessa, por isso ele seguiu viagem. Ele partiu com 10 camelos e também levando tudo de melhor que Abraão possuía, e foi em direção a Harã, a terra de onde o seu senhor viera. Ao chegar o cair da tarde, o horário em que as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez com que os seus camelos se ajoelhassem próximo a um poço que ficava fora da cidade e orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e me dê de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos,
seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Aquele servo foi muito esperto, porque mais uma vez ele colocou a escolha nas mãos de Deus. Orou e pediu o direcionamento certo sobre o que ele deveria fazer e como ele iria saber quem era a mulher escolhida para ser a esposa de Isaque. E antes que ele terminasse de orar, apareceu Rebeca, que era filha de Betuel, sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que ela era muito bonita e solteira, não estava compromissada com nenhum rapaz. Então, imediatamente, o servo pediu-lhe um pouco de água e ela disse: "Bebe, meu senhor." E assim que terminou de dar-lhe de beber, ela mesma tomou a iniciativa e falou: "Tirarei também água para os teus camelos, até que eles fiquem saciados", ou seja, até que eles matem a sede. E sem dizer nada, o servo ficou observando atentamente as ações de Rebeca para ver se realmente aquela era a escolhida de Deus para Isaque. Quando os camelos terminaram de beber, ele lhe deu alguns presentes, algumas joias e disse o seguinte: "De quem você é filha? Diga-me, por favor, será se na casa do seu pai tem um lugar onde eu e os meus companheiros possamos passar a noite, possamos descansar?" E imagina só a alegria dele quando ela respondeu: "Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naó." Respondeu ela e acrescentou: "Temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite." Ao ouvir as palavras da moça, a Bíblia diz que o servo curvou-se e adorou ao Senhor, dizendo: "Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor." Aquele servo havia visto que realmente Deus era fiel e havia o guiado ao caminho certo e à moça certa também. Como é maravilhoso confiar que Deus dirige o nosso caminho. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, fique tranquilo, Deus o guiará no caminho certo. Por mais que difíceis sejam as suas escolhas diariamente ou fáceis também, saiba que em todas elas Deus o guiará. E o nosso maior manual para saber qual é a vontade do Senhor, qual caminho nós devemos seguir, é o estudo da Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 25, no versículo 12, o seguinte: "Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir." Então, como filhos de Deus, tenha a segurança e a certeza que o Senhor sempre o guiará no caminho certo. Ele sempre lhe mostrará o caminho que você deve seguir. E esse caminho é sempre bom, perfeito, agradável e te vai proporcionar grandes alegrias e profundas experiências com Deus. Aquele servo de Abraão confiava nisso, por isso ele não perdeu tempo e logo agradeceu ao Senhor, porque imediatamente teve a sua oração respondida da forma como ele havia compartilhado com Deus. Eles seguiram em direção à casa de Rebeca e ao chegar lá ela foi imediatamente compartilhar com a sua família tudo o que havia acontecido. Labão, irmão da moça, assim que ouviu toda a história e viu todas as joias que ela carregava, foi em direção ao servo de Abraão e disse que ele entrasse, porque já havia providenciado um lugar para ele ficar e para os camelos também. Deram palha e forragem para os camelos, água para que o servo e as pessoas que estavam com ele pudessem lavar os pés, até comida ofereceram. Mas o servo lhe disse: "Não comerei, enquanto não disser o que tenho a dizer." E todos disseram que ele falasse. Foi então que ele compartilhou toda a história. Falou quem era o seu senhor, que era Abraão, e qual era o motivo dele ter ido até aquele lugar, pois o seu senhor havia pedido que ele escolhesse uma mulher dentre as suas familiares para que fosse esposa de Isaque. O servo também compartilhou que Abraão era um homem extremamente rico, que tinha muitas posses, e tudo isso era verdade,
pois Deus o abençoara em tudo. Disse inclusive da oração que tinha feito a Deus para que ele o direcionasse sobre a mulher que ele deveria escolher, a mulher que ele deveria chamar para ser a esposa de Isaac. E assim que eles ouviram toda aquela história maravilhosa de como o Senhor tinha sido fiel com Abraão e com o seu servo também, eles tiveram a certeza de que tudo aquilo era realmente plano do Senhor. Sem dúvidas, tudo aquilo estava dentro dos planos do Senhor. Deus amava Abraão, amava Isaac, e ele era um grande interessado em que aquele servo realmente encontrasse a esposa certa. Da mesma forma, Deus ama você. Ele criou todas as coisas maravilhosas que as pessoas não podem criar. O céu, o mar, os animais, mas a criação mais maravilhosa dele foi você. E a Bíblia diz que ele tem um amor profundo por você. Deus, ele é santo, ele é perfeito, só faz aquilo que é certo e bom. Por isso, um dia ele enviou seu filho Jesus para morrer em uma cruz, derramar todo o seu sangue para que o meu e o seu pecado pudessem ser perdoados. Esse Deus tem um grande amor por você, da mesma forma que ele tinha um grande amor por Abraão. Por isso, ele permitiu que tudo aquilo acontecesse, que Rebeca finalmente fosse encontrada. O pai e o irmão da moça perceberam que aquilo fazia parte do plano de Deus e disseram: aqui está a Rebeca, leve-a com você. E o servo deu vários presentes para Rebeca, para os seus familiares, como forma também de agradecimento por eles terem entendido a situação e permitido que a moça fosse casar-se com Isaac. Depois que tudo foi resolvido, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam, passaram a noite ali. Mas na manhã seguinte, ele já estava pronto para partir. Foi quando os familiares de Rebeca disseram: deixa a moça passar mais alguns 10 dias aqui conosco e depois ela vai poder partir. Mas o servo estava determinado, disse que não, pois ele precisava voltar para o seu senhor. Afinal, ele havia cumprido a sua missão. Então chamaram Rebeca e perguntaram a ela: você quer realmente seguir com esse homem? E Rebeca, convicta, disse que sim. Então todos se despediram e ela partiu com as suas servas em direção ao encontro de Isaac, o seu futuro esposo. Certa tarde, quando Isaac foi ao campo para meditar, para falar com Deus, ele viu que camelos estavam se aproximando e ergueu os olhos. Era Rebeca que estava chegando. Os dias de viagem já haviam se passado e eles estavam prestes a se encontrar. Rebeca também ergueu os olhos e o viu. Assim que ela desceu dos camelos, ela perguntou para o servo: quem é aquele homem que vem pelo campo e se aproxima de nós? E o servo lhe disse: esse é o meu senhor. Então ela se cobriu com o véu, pois estava prestes a encontrar o seu futuro esposo. Depois de compartilhar sua grande aventura para Isaac, Isaac certamente percebeu que tudo aquilo tinha sido organizado pelo próprio Deus. E então ele casou-se com Rebeca. Que maravilha! Uma decisão tão importante foi tomada porque o Senhor estava na direção de tudo aquilo que estava resolvido. Isaac, o servo, Abraão, todos estavam trilhando um caminho muito certo, porque estavam com o coração disposto a obedecer e seguir a vontade de Deus. Por isso, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, não se esqueça, Deus o guiará no caminho certo. Por mais difíceis que sejam as decisões que você ainda vai tomar, Deus estará sempre ao seu lado te ajudando. Lembre-se do que diz no livro de Salmo, capítulo 25, versículo 12. Quem é o que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E caso você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso aqui, agora mesmo. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer no Senhor de todo o seu coração, esse é o primeiro passo para que você trilhe o caminho que é certo, pois a partir de então Deus te guiará. Crer no Senhor é reconhecer que é pecador, que faz coisas erradas
e acreditar de todo o coração no que Jesus fez por você, que derramou todo o seu sangue para que o seu pecado pudesse ser perdoado. Se você deseja tomar essa decisão valiosa, apresente isso em oração ao Senhor, pois Ele perdoará os seus pecados e a partir de então Ele ficará ao seu lado em cada passo que você for dar, pois Ele é o maior interessado que você trilhe o caminho que é certo. Eu espero que você tenha gostado demais dessa história e eu aguardo você para os próximos capítulos. Um grande beijo e até lá!